Era mais uma quarta-feira comum na vida dos estudantes aqui da escola. Por volta das 9h40, 2 jovens armados invadiram o local, aqui pelos portões principais. O que aconteceu ali dentro marcou para sempre a vida de quem estava lá. Acompanhe agora no programa 13 de março. Um tiroteio interrompeu as aulas na Escola Estadual Raul Brasil. Na manhã de hoje, por volta das 9h30, nós tivemos a informação de que 2 indivíduos encapuzados entraram na Escola Raul Brasil, uma escola estadual. A covardia de 2 assassinos enoja o país. Depois de matarem a tiros o tio de um deles, invadem uma escola na Grande São Paulo para atacar alunos e funcionários. Em visita aos bastidores do programa Cidade Alerta da Record TV, acompanhamos como é a rotina dos profissionais que estão por detrás das câmeras e muitas vezes precisam lidar com histórias fortes. O que existe por trás deste ataque? A produção do Cidade Alerta conta como foi chegar ao local da tragédia em Suzano. Na verdade, foi até bem corrido, porque eu entro pela manhã, então eu estava fazendo outro tipo de matéria, e enquanto eu estava gravando eu ouvi o que estava acontecendo lá na escola, então as informações estavam chegando. E aí eu fui desviada para lá. Eu estava em Santos quando receberam a notícia aqui na redação sobre o que aconteceu na escola, então tive que me deslocar imediatamente de Santos para ir até Suzano. Então logo que eu estava praticamente chegando aqui na emissora, eles já tinha acontecido e eles já me mandaram para lá. Quando eu cheguei lá, já tinham algumas emissoras dos jornais que estavam ao vivo já, e tinham alguns repórteres que estavam já com algumas pessoas entrevistadas, porém eu recordo que a polícia estava isolando a área naquele momento que eu cheguei. Então eu, como jornalista, o meu papel ali foi tentar apurar o que estava acontecendo, respeitando quem estava passando pela dor ali na hora. Então, com muito cuidado para abordar os parentes, amigos, quem estivesse ali. Também com muita cautela, chegar ali nas autoridades para saber o que tinha se apurado até o momento. Foi certamente uma das coberturas mais difíceis. Eu fiz outras envolvendo tragédias, como acidentes aéreos, mas essa tinha um contorno de envolver criança, que é algo que sempre sensibiliza o público e, inevitavelmente, a gente também. Mariana, que é a editora-chefe do programa, explica como funciona os bastidores da produção, desde o momento que recebem a notícia até quando ela seja colocada no ar. A Lili na rua, fazendo uma matéria que não tinha nada a ver, era uma pauta já pré-marcada. O Dani estava chegando, nós mandamos o Dani primeiro. E aí deslocamos a Lili, saímos deslocando todo mundo. Foi Léo, Lili, foi todo mundo, né? E o Daniel lá dando o respaldo para eles. O papel de produtor, quando chega no local, é tentar fazer alguns contatos que possam passar alguma informação que a gente que seja uma informação oficial ou que seja uma informação verdadeira, para que a gente possa reportar aos repórteres que estão ao redor. Nessa cobertura em específico, o Cidade Alerta mandou produtores com cada repórter. Então a gente tinha um produtor ali com a gente, como a gente estava ao vivo o tempo inteiro ali, aparecendo, não tem como a gente ficar indo de lugar em lugar perguntando, né? Porque o bate chamava, você já tinha que estar posicionado. Então a gente tinha esse auxílio para poder conseguir dar mais informações ali ao vivo, né? Além do que a gente estava vendo, apurando ali, tinha sempre um produtor ajudando. O jornalista, ele tem que ter muita sensibilidade para conseguir chegar nas pessoas, porque é um momento de muito terror, e as pessoas normalmente não querem falar, só que o jornalista tem que trazer a reportagem, porque o público tem a curiosidade. Não adianta você querer chegar assim, afoito, com o microfone na mão e achar que as pessoas vão falar. Você tem que ter um cuidado. Isso em relação a todo mundo. Foi um dia muito tenso, porque a gente não sabia ainda se tinha quem era realmente as pessoas que estavam entrando, machucando as crianças lá dentro. Então a gente não sabia se poderia estar ali à volta da gente. Então a gente procurou, além de fazer o nosso trabalho,
tomar um cuidado, ou a gente tinha um receio de que alguém ruim poderia estar à nossa volta, né? Daniel Duran, coordenador de produção do programa, relata como foi o encontro dele com um dos sobreviventes, o aluno José Vitor. Eu tive a informação de que tinha um menino que tinha sido socorrido no hospital, que ele tinha saído correndo do colégio e foi até o hospital. Acharam até que ele estava correndo atrás delas para atacá-las, mas na verdade ele estava saindo correndo porque ele estava com um machadinho no ombro, né? E aí eu fui até o hospital, conheci a dona Sandra, uma fofa, e aí ela conversou bastante e ela até, conhecendo o trabalho do Cidade Alerta, do BAT, ela permitiu que eu subisse lá e gravasse com o filho dela para passar no programa. Todo mundo tinha informação de que tinha sido atingido, mas não sabiam o estado de saúde dele. E aí a gente gravou esse vídeo lá dentro e mandamos por WhatsApp mesmo, tempo real. E 2 minutos depois já estava no ar ele falando. Quando eu estava no quarto, ele estava se vendo na televisão, né? Tinha nem como, o negócio estava aparecendo na TV, a nossa cara no TV e nós jantando. A falta de notícias e o desespero por informações. As mães relembram como receberam a notícia no dia. No hospital, tava. Porque assim, a mídia, qualquer outra emissora, só dava isso. Não falava mais em nada. No dia, era bem cedo, era umas 9 e pouco. A minha vizinha, que de porta, bateu aqui e perguntou se as meninas tinham ido para a escola. Aí eu falei, foram. Peguei o Uber e fui para lá. E aí quando eu cheguei lá, já estava toda aquela movimentação bem grande. Já tinha muita polícia, muita ambulância. Invadiram a escola e atiraram nas crianças e já tem 5 mortos. E foi um desespero muito grande, porque a gente não tinha notícia certa. Né? Era o que os repórteres estavam passando na televisão, a gente não tinha noção do que tinha acontecido, do que estava acontecendo. Eu cheguei, estava tudo ainda acontecendo ali, aquela correria na escola, pais chorando, aquela falta de notícias. Ninguém sabia se os assassinos ainda estavam vivos lá na escola. A líder de comissão de pais da escola comenta qual foi o papel que a imprensa teve naquele momento. A imprensa me ajudou muito, porque todos eles me deram esse espaço, entendeu? Então foi muito importante. Mas a gente tem as contrapartidas, né? Sempre tem aquelas pessoas que querem aproveitar de uma situação, querem usar toda essa situação de terror que foi na minha vida, que eu fiquei 2 horas sem saber a notícia da Dani. Teve emissora que foi razoável, né? Que me levou, me pôs num hotel, fiquei uns dias no hotel, ali quietinha, né? E depois me levaram lá na emissora. Mas teve outras que, assim, eu falei que eram os urubus. Eu me senti uma carniça. Mariana explica para a nossa equipe como eles recebem as informações na redação. Quando tem super factuais assim, chega de todas as formas. O pessoal liga no telefone direto ali da chefia de reportagem, ligam na escuta, fontes nossas mandam no WhatsApp e aí começa a chegar sem parar, sempre precisa checar tal coisa em tal lugar. Aí um vai conversando com o outro, fala com o nosso produtor, a gente fala com o repórter e aí de repente a gente já manda para ver o que é, entendeu? E rola muito pelo nosso WhatsApp também do Cidade Alerta. Aí a galera começa a mandar foto e a gente sempre acredita, chega e está acontecendo mesmo. Acredito que nesse dia eu estava na rua, mas eu acredito que eu já participei de reuniões de casos grandes também. Então cada editor, cada repórter, cada produtor fica responsável, por exemplo, o perfil do assassino. Então é separado para um repórter falar sobre o perfil do assassino. Então o produtor vai atrás do perfil do assassino, procura endereço, procura saber quem é a família, procura saber se ele tem passagem pela polícia, se ele não tem, qual é o histórico dele, até passar essas informações, montar uma pauta e passar para os repórteres. Era uma reportagem que eu ia fazer, era o perfil dos assassinos. Então, quem são eles? Já tiveram problemas na escola? O que os vizinhos dizem? Então a gente foi colhendo esses depoimentos. Para Percival de Souza, comentarista do programa, é muito importante ter habilidade e faro jornalístico para desvendar a notícia junto com os telespectadores.
Nessa hora, você ao vivo, todas as pessoas querem saber por que está se fazendo isso e quem é o atirador. Quem é ele? Qual o perfil dele? É jovem ou não? Tem raiva de alguém? O que que é? Então você aos poucos vai desenvolvendo isso. Você nem, claro, você não tem as informações de imediato, com habilidade vai fazendo a sua narrativa calcada no que você está vendo, tem condições de observar de maneira narrativa e, dentro do possível, também tendo algum bastidor daquele momento, daquela situação. A perícia acabou de deixar o local, os policiais vieram 2 vezes nesta tarde. A primeira equipe levou um jogo de videogame que na capa a gente conseguiu ver uma arma. Durante essa entrada ao vivo, a polícia chegou com uma apreensão e eu estava ao vivo já. E aí eu comecei a narrar a chegada daquele material e eu não sabia que material era aquele e eu fui descobrindo junto com... Eram as armas e eram cadernos também, os cadernos com anotações psicodélicas. Você acompanhou os bastidores da notícia, como funciona a redação do programa Cidade Alerta e os desafios dos profissionais para transmitir cada informação. Daqui a pouco, veja as conversas que tive com os funcionários e sobreviventes desse dia trágico. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Agora nós vamos falar de uma tragédia que abalou toda a nação brasileira. Muitos acompanhavam as notícias através da televisão, mas como as famílias, os sobreviventes e os funcionários lidavam com essa dor? Nos muros da escola, nós encontramos uma frase gravada que fala: é a nossa dor que alimenta as reportagens da imprensa. Me diz o que custa pedir licença. Nós conversamos com a professora Jussara Mello e ela conta para nós como foi a repercussão desse dia. A TV me mostrou essa imagem e isso não me fez bem. Não que eu sei, não é vaidade, mas eu vi que aquilo tinha me afetado de uma forma que eu não tinha visto ainda. E aí, quando eu me vi na TV, eu vi, nossa, realmente eu preciso de ajuda, porque essa que está na TV não sou eu. Para a psicóloga que tem trabalhado com os sobreviventes, os impactos da mídia nem sempre são positivos. O próprio sentimento que eles tiveram de se sentirem usados, assim, sabe? De estarem explorando a dor deles para conseguir ibope. O meu psicólogo é o meu pastor, ele é psicólogo mesmo, mas ele é o meu pastor. Então ele tem me ajudado, só que eu não tenho ido assim sempre. Eu tenho ido falar com ele quando eu preciso, porque eu sinto que isso mexe muito comigo. É uma queixa recorrente que a gente tem dos alunos, do quanto eles se sentiram usados. Tipo assim, ninguém nunca olhou pra Raul, a Raul nunca teve nada, assim, nunca... E agora, só porque aconteceu isso, todos os holofotes estão aqui, a gente, né, ficam usando a nossa dor para dar entrevista, e toda hora que a gente liga a TV, isso tá lá. Então, em alguns momentos, eu percebi que a imprensa queria usar toda essa situação para ficar expondo a gente, né? Então isso chateava. Porque tem pessoas que não respeitam, né, a dor do outro. Então isso que é o mais difícil, a dor. Do tanto que estava aparecendo na mídia, do tanto que estava sendo noticiado e dito e nananã, eles não conseguiam esquecer. Tenso, desesperador. Silmara Moraes diz como foi ver sua imagem na televisão. Teve uma emissora que me colocou lá embaixo. Eu falei, você nem me conhece que você tá falando isso? Falou que, olha aqui, é uma merendeira negra, pobre. Eu falei, eu sou pobre sim, filha, mas eu tenho que comer, não dependo de ninguém. Tinha coisa que não tinha necessidade de mostrar, sabe? Assim, eu acho que é um sensacionalismo, né? Para comover, já era uma coisa muito difícil. Então fica aquela coisa maçante mostrando os pais. Então assim, é muito difícil. A maioria do jornalismo hoje, ele pega aquilo que interessa para ele que dá ibope. E não a verdade na íntegra.
E eu acho que daria muito mais ibope se você falasse a verdade. Porque as pessoas estão deixando de ser ignorantes. Entendeu? Então elas começam a observar o que é sensacionalismo e o que não é. Tem gente que gosta, eu não gosto. Você entendeu? Então assim, para algumas emissoras, por exemplo, eu não, entendeu? Não fiz. Ajuda. Ajuda. Em algumas coisas nós precisamos. Tudo é editado, a gente sabe, mas muitas coisas a gente falava várias coisas que poderiam ser importantes, mas eles só colocavam aquilo que era para sensacionalizar, entendeu? Eles invadiram, né? Invadiram o meu Face, invadiram o Face dos meus filhos e vieram atrás, e era aquela loucura, e descobriram o telefone, aí ficaram ligando, querendo que a gente desse entrevista. Teve gente que descobriu o meu endereço e ficou aqui na porta da minha casa. Começamos o programa de hoje num dia dramático para todos nós brasileiros, com a tragédia que mata 10 pessoas aqui em Suzano, na Grande São Paulo. A doutora Ilusca Coutinho, especialista em comunicação social, explica sobre uma das principais estratégias do jornalismo televisivo. Essas imagens que se repetem, né, são uma alternativa para narrar um trauma que não é apenas das famílias, mas é também das equipes que estão cobrindo. Também os jornalistas são impactados, né? Há uma relação de empatia e de envolvimento emocional também com quem faz aquele material. Com certeza, os jornalistas que ele trabalharam, ao revisar esse material, acredito que não é o melhor trabalho que eles poderiam fazer, mas é o trabalho possível. Foi uma cobertura intensa, eu fiquei até umas 9 horas da noite em frente ao Instituto Médico Legal até a saída dos corpos. Então eu vi a chegada de todos os familiares, depois a saída de todos de lá. Eu saí de lá com uma sensação bem ruim. A sociedade quer que o telejornalismo atualize sobre o que está acontecendo, porque se eu deixo de falar, é um outro problema. Então, algumas vezes aquelas imagens lá repetidas vão reaparecer e fica parecendo uma apelação, uma preguiça do jornalismo, sendo que quem está de dentro sabe das dificuldades que estão implicadas também nesse fato. Esse é o grande desafio do jornalista, né? Embora seja um factual, você tem que se munir do maior número possível de informações para poder chegar sem estar completamente perdido. A gente vai explicar direitinho como foi todo esse plano montado e o que está por trás. Alguém os incentivou? Existe realmente um grupo de WhatsApp onde eles disputavam quem faria o ataque com maior número de mortos? O que a gente entende como sensacionalismo é um certo exagero, né? A emoção pela emoção, sem ter o objetivo de informar. E, nesse sentido, o sensacionalismo tem um caráter negativo. Por outro lado, uma matéria que não provoque nenhuma sensações, ou seja, tratar de uma temática como essa, sem apelar às sensações, é algo que também é impossível. A gente precisa também mobilizar as pessoas, permitir que elas se sintam como as pessoas também estavam vivenciando aquele momento. Esse telejornal está falando com todo mundo. Ele está falando com um público muito específico, que também é um público sedento de vingança, sedento de justiçamento, né? A nossa sociedade também, de certa maneira, responde a isso. Agora, vamos apresentar imagens inéditas que o Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV teve acesso. Meses após o massacre, a escola volta aos noticiários. Os sobreviventes comentam como foi ver os programas especiais. Quando eu olhei, começou a falar, né, que ia falar um especial do massacre de Suzano. Aí fiquei sentada esperando. E foi aonde eles mostraram tudo aquilo e eu não acreditava. Como que... Mas, ó, nós ali, aquele tempo que eles tiveram, eu acho que aquilo foi mais ou menos 20 minutos, né, que tem. Para nós foi mais ou menos 1 hora que a gente ficou ali, sabe, naquela tensão. E tudo aquilo que eles mostraram para nós, que eles viram, né, através das câmeras que tava lá, eu não acreditei, gente, como que eles eram frios. E aquilo me marcou muito, muito, muito. Até então eu tava assistindo normal. Aí quando eu vi a cena, eu falei pro meu esposo, tá indo no lugar onde a Winnie tava. Na hora que eu vi a distância em que ele estava dela, que era de 2 metros, e ele aponta a arma e não acerta ela, porque ele apontou a arma e foi pra cabeça. Ele não tava dando tiro em pé, tava dando tiro na cabeça. E não acerta, eu falei, Deus estava ali realmente naquela hora. Entendeu? Eu tive a certeza. Assim. Então pra mim foi forte, vi. No dia 9, para mim entrar ali na escola
foi difícil. E tudo isso, né, ficou mexendo com a gente, mexeu com a gente, as histórias deles. A doutora Ilusca Coutinho explica sobre o significado dos especiais produzidos pela mídia. É uma rememoração, dizer assim, passou, ufa, passamos, né? Superamos isso. E, de certa maneira, de não permitir que isso aconteça de novo. Ou seja, também quase que um caráter de alerta das pessoas como fazerem. Algumas vezes uma maneira de cobrar também os poderes públicos. A tia Sil, como é conhecida na escola, diz sobre ver as novas imagens divulgadas pela mídia. É um filme de terror mesmo. É um filme de terror. E eu falei, era algo que eles não poderiam fazer com a gente. Eles não poderiam ter mostrado tudo aquilo, feito. E o que me traz muito assim é aquela cena que os pratos estão tudo lá, né? E mostra a cozinha aberta. Nunca me passou pela cabeça que acontecesse, igual aconteceu em Columbine, acontecesse na escola Raul Brasil. Teve uma funcionária lá, que era caseira, e ela falou, né? Falou pra mídia, né? Falou assim, gente, por favor, deixa a gente chorar o nosso luto. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não sabemos o que é isso, porque vocês não deixam. O Centro de Línguas, naquele momento, ele era um espaço sem saída, tipo uma rua sem saída, que não tem para onde ir. Eu não tinha para onde ir, a não ser ficar trancada dentro da sala de aula em silêncio. Tentar me manter o máximo. Quando eu falei por telefone, uma aluna ligou para a polícia, eu falei com a policial, ela falou, tenta se manter o mais quieto possível e se manter em segurança, o máximo que você puder. Então foi o que nós fizemos, nos abaixamos, pus a mesa lá e ficamos quietinhos. Depois de 2 horas que a Grazi me ligou que ela tinha vindo para casa, aí eu gritei tanto glória a Deus que daí alguém de algum jornal que eu não lembro qual me pegou numa foto, eu abraçando a Rafa. Foi bem no momento que eu tinha recebido a notícia que ela tinha chegado em casa. Então foi um momento assim, nossa, mais feliz da minha vida, porque fiquei super aliviada de saber que ela tinha conseguido chegar. Os 3 primeiros dias foram bem terríveis, assim. Eu tirei ela de Suzano logo no dia seguinte, para não ficar aquela, né, agitação. Eu fui para casa dos meus pais e lá ela adormeceu, era umas 9 horas da noite, assim. Aí meu bebê começou a chorar, ela levantou gritando num desespero, parecia que estavam atacando ela, assim, se encolhendo no sofá. E gritava mesmo, assim, muito alto. Aí eu tive que sair correndo, meu esposo tentando acalmar ela, mas não conseguia. Eu saí correndo, acordei ela, porque ela ainda estava naquele, né, êxtase do sonho, sei lá o que ela estava tendo. E assim, os primeiros dias foram tanto para mim quanto para ela. O dia que os pais foram na escola buscar o material dos alunos, e o pai de um deles, eu que fui entregar o material. Então assim, foi bem difícil, porque era o filho único. Aí o pai falava assim, o que eu vou fazer com isso agora? Pra que eu vou levar embora, se ele não tá mais lá? A mãe dele olhou pra mim e falou, por que você não salvou meu filho? E eu, sabe, fiquei... Dói aqui porque nós tivemos a idade deles, mas eles não vão ter a nossa idade. As marcas daquele 13 de março ficarão para sempre na memória dos envolvidos. Somente o tempo será capaz de curar toda essa dor. Você também acompanhou conosco todo o caminho que a notícia faz, até que ela seja colocada no ar. A ética deve acompanhar o jornalismo, assim como um zumbido acompanha o besouro. Essa frase é de Gabriel Garcia Marques. Que nós, jornalistas, possamos ter o compromisso com a verdade e a empatia de ouvir o outro, como alguém que conta uma história, mas entende que isso pode mudar toda a vida de uma pessoa. Obrigada por acompanhar o nosso programa. Até logo!